Esse é o programa Senadores e Senadoras. O nosso convidado de hoje é o senador Marcelo Crivella, pelo PRB do Rio de Janeiro, reeleito agora para mais um mandato. Senador, nós vamos agora conhecer um pouco mais das suas bandeiras aqui no Senado, aqui no plenário, projetos. E uma delas, já mencionada, é a questão do desemprego zero, que o senhor fez uma série de audiências, trazendo especialistas aqui no Senado. Como é que é essa luta? Olha, eu acho que deu resultado, hein? Eu tenho até, quando a gente fala de desemprego zero no Brasil, a gente tem que ter todos uma palavra de gratidão ao grande professor e economista José Carlos de Assis, hoje assessor no BNDES. E acho que aquele debate despertou o presidente Lula. O segundo mandato dele foi um mandato voltado ao crescimento, ao investimento em infraestrutura, a melhorar a demanda, subiu o salário acima da inflação. Todos diziam que aquilo iria retroalimentar a inflação e não o fez. Pelo contrário, nos ajudou a escapar de uma crise financeira mundial. De tal maneira que os meus projetos aqui, sobretudo nessa área do desemprego zero, é de abrir espaço nas empresas para o primeiro emprego, é para que o pai que tem uma profissão na fábrica possa passar essa profissão com o filho, dando amparo, quer dizer, a empresa e o governo se unam para que o pai possa formar o filho no próprio ambiente seu de trabalho, e coisas correlatas no sentido de manter o emprego e melhorar o nível de emprego. Nós estamos bem, o Brasil está com desemprego de um dígito, geramos 15 milhões de empregos no governo do presidente Lula, mas ainda temos uma preocupação. Quando se fala de negros e jovens, o desemprego chega a 20%. Quando falamos de subemprego, essas pessoas na rua sem formalidade, aos berros, tentando vender alguma coisa para sobreviver, chega a 30% nessa faixa da nossa sociedade ainda fragilizada. Aí eu tenho um projeto. Eu gostaria que no Senado, na Câmara, para servir de exemplo, isso aqui é uma coisa simbólica, né? Nós tivéssemos cota para os gabinetes. Todos nós tivéssemos que empregar 20% nos nossos gabinetes de afrodescendentes. Agora, veja bem, não existe mais negro no Brasil. Projeto geneticista da Universidade de Juiz de Fora, da Universidade de Belo Horizonte, mostrou, foi publicado na Folha de São Paulo, coisa que a gente já sabia, foi capa da Veja, que o negro no Brasil hoje, no seu código genético, ele tem 45% de genes africanos, mas tem 40% de genes europeus e o resto é genes de índio. Como um branco no Brasil, que já é descendente de um português mestiço, teria hoje no Brasil 60% de genes europeus, 35%, 40% de genes africanos e 10% de genes indianos. Todos nós, o Brasil não tem mais brancos, nem negros, nem índios, e o Brasil tem o brasileiro, que é tudo isso e muito mais. Agora, como há essa faixa dos afrodescendentes que estão desempregados, eu quis dar essa contribuição de uma cota aqui no Senado, na Câmara, sobretudo no Senado, né, para que a gente possa servir de exemplo. Como é que o senhor se coloca diante desse debate para a formação da Comissão da Verdade? Eu sou favorável. Eu acho que a gente deve seguir o que Jesus falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu participei do Exército, fui oficial durante 10 anos, havia uma minoria de torturadores que se excederam. É importante que eles venham a público, que a gente saiba onde estão enterrados, em que lugar do mar foram jogados os corpos, que eles peçam perdão, é bom para a salvação das suas almas, é bom para as famílias. Não se vai punir ninguém, a lei da anistia está em vigor, não é caças às bruxas, pelo contrário. É a gente seguir aquele mandamento da sabedoria humana que diz que quando a gente não vigia o passado, ele acaba voltando. Vamos vigiar. Quem não conhece a história se repete. É bom para a alma nacional, vai dignificar o Exército, vai cicatrizar feridas. Eu acho que deve ser implementada. O senhor mencionou preocupação com a alta concentração nos meios de comunicação, alta concentração de poder. Qual é a regulamentação nessa área de comunicação que o Brasil precisa? Eu acho que nós estamos agora com o sinal digital. O sinal digital abre o espectro. Abrindo o espectro, nós podemos dar concessões a instituições, a organizações da sociedade civil, aos nossos empresários, democratizar. No Brasil de tamanha diversidade, nós não podemos ter
E aqui, vamos dizer assim, não vai nenhuma crítica. As pessoas podem dizer, mas ele é membro da Igreja Universal, eles têm participação na Record, e eles querem passar a Globo, etc. e tal. Não, porque o que vale para a Globo vai valer para a Record. Mas você tem hoje uma emissora como a Globo que tem um orçamento de 10 bilhões de reais. Em segundo lugar vem a Record, o SBT, em torno de 1 bilhão, coisa parecida. Essa diferença, esse gap imenso, tende a se acentuar. Por quê? Porque o Brasil é a terra das concentrações. Nós devíamos, como bons brasileiros, como amantes da democracia, fazer com que instrumentos eficazes e eficientes da política pudessem dar oportunidade. Não é de tirar de quem tem para dar a quem não tem, não. É de abrir esse leque para as pessoas terem oportunidade de optar com mais liberdade. Nesse aspecto, eu acho que também um papel importante que o governo tem é de incentivar as rádios comunitárias. Eu fiz diversos projetos para incentivá-las. Um deles até é a gente transformar, quer dizer, a tramitação em coisa municipal. Não tem sentido feito lá no bairro de Belfor Roxo, com 1 quilômetro de raio de frequência, não é? Ele tem que vir a Brasília para ter a sua rádio comunitária funcionando e prestar depoimentos ou entregar documentos, etc. Gostaria que eles também tivessem dinheiro, eu fiz esse projeto, tivessem condições de colocar anúncio. Anúncio da padaria, da esquina, que não anuncia na Globo, que não anuncia na Record, que não anuncia em lugar nenhum, mas que pode mostrar de uma promoção, de um bolo que está sendo feito ali naquele local e eles pudessem recolher. Hoje a lei proíbe. Incentivar a economia solidária. A economia solidária, a microeconomia. Quer dizer, isso é uma coisa tão importante, eu batalhei tanto por isso. Agora nós temos um problema no Senado de radiação. Nós não somos Fukushima, mas o Senado tem um problema de radiação. Sabe qual é? É que tem muito senador com muita rádio. Eu, por exemplo, quando comecei no Senado, apresentei um projeto que achei que seria aplaudido pelos meus colegas, que é o seguinte: direito autoral, constitucional. A emissora de rádio e televisão que não paga direito autoral e que de 10 em 10 anos vem aqui para renovar sua concessão, teria que apresentar um nada consta, não devo direito autoral. Vocês pensam que eu consegui? Não consegui. Muitos senadores têm rádio não quiseram aprovar esse projeto. Agora era uma coisa justa, porque não pagam direitos autorais. Quando eu fiz essa denúncia, inclusive a Globo não paga direito autoral, o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior gritou, disse, é mentira, quando eu disse a Globo não paga. É mentira eu estar na tribuna. Eu disse, olha, mentira por quê? Ele fez uma parte, porque ela deposita em juízo. Eu falei, senador Antônio Carlos, isso não é justo. Imagina se eu for ao mercado comprar um saco de batata e dizer o seguinte para o moço do caixa, olha, vocês estão cobrando R$6 o quilo, mas eu não concordo, eu vou depositar em juízo R$2 e levo a batata. É isso que acontece, eles não pagam, arbitram um valor, depositam em juízo e ficam usando a música. Isso não é justo. Senador, telegraficamente, se possível, uma difícil, palavra né? sobre a reforma política. O senhor teme, nessa reforma que está se desenhando aí, uma espécie de supremacia dos grandes partidos sobre os demais, como alguns temem? Esse é o problema, concentração de poder político. Tempo de televisão, fundo partidário, eles querem concentrar na mão do PT, do PMDB e depois de um terceiro partido que na cabeça deles eles acham que seria, como é no processo da Alemanha, para conter os outros que não foram, que não morreram no genocídio político que vai se promover nessa reforma e eles fiquem num terceiro partido. Não é isso que o povo decidiu. Veja a composição do Senado Federal. Pela primeira vez nós temos um monte de partido pequeno, com um senador, com 2 senadores, porque o povo quer diversidade. O povo tem pavor de concentração de poder político, porque sabe que isso traz arrogância para o governante. E a arrogância, a prepotência é a mãe de todas as guerras, de todos os conflitos, das exorbitâncias do poder, dos planos malucos que levaram milhões de brasileiros, inclusive, à falência. Senador Marcelo Crivella, do Partido Republicano Brasileiro, pelo Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua presença aqui nos Senadores e Senadoras. Roberto, desculpe, eu não fui tão telegráfico como deveria ser, mas quero dizer a você que da próxima vez eu vou treinar e nós vamos fazer umas respostas mais curtas. Muito obrigado, um abraço a todos os telespectadores. O senhor não precisa de treinar, senador. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo programa, Senadores e Senadoras. Se você quiser baixar, copiar o programa, aí na tela está uma forma de fazê-lo.
www.senado.gov.br/TV. Até a próxima. Tchau.